Imagine que você está fazendo um aplicativo e precisa fazer o upload de arquivos, por exemplo, para o Amazon S3. Aí você vai lá, cria sua conta, cria um bucket para você fazer o upload, não faz nada com ele, né? Não manda nenhum arquivo, e no outro dia você acorda e tem uma conta de $1.300. O que você faria? Vamos acompanhar mais essa história aqui no canal. Fala galera, beleza? Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo sobre histórias de horror em relação às plataformas serverless, né, que oferecem serviços ali desde hospedagem, servidor, computação, banco de dados, etc., na qual você vai pagar pelo uso do serviço. E obviamente você não vai pagar pela infraestrutura e nem pelo gerenciamento, né? Então esses serviços geralmente são autogerenciados. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um caso bizarro que aconteceu na AWS, especificamente no serviço S3. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube, e também aproveita e se inscreva para ficar atualizado e receber notificações de novos vídeos toda semana. Então o artigo que a gente vai olhar é esse daqui, ó. Eu traduzi com o Google Translate para vocês acompanharem, tá? Mas se ficar ruim, depois a gente muda, né? Então, como um bucket S3 vazio pode fazer a sua conta da AWS explodir, tá? Então, imagine que você está criando um bucket, ou seja, o bucket, para quem não conhece, é simplesmente um repositório, ali, o nome de um repositório onde você vai fazer o upload dos arquivos. Ele criou então um bucket na AWS S3 privado e vazio, lá numa região de preferência dele. E aí você pensa, qual será a fatura da AWS na manhã seguinte? Então ele fala aqui, né, que há algumas semanas ele começou a trabalhar numa POC de um sistema de indexação de documentos para um cliente dele. E aí ele criou um bucket S3 numa região aqui, né, West 1, e ele carregou alguns arquivos lá só para teste. 2 dias depois ele verificou na máquina dele, né, a parte do faturamento, para ter certeza, né, que não estava fazendo nada errado e que, né, os limites ali, principalmente do gratuito, eles não tinham sido extrapolados. E aparentemente ele teve uma surpresa, porque a fatura dele já tinha ultrapassado $1.300, né, com o console de faturamento mostrando quase 100 milhões de solicitações, né, de PUT, ou seja, de upload de arquivos no S3, em apenas um dia. E obviamente, aparentemente ele não tinha feito isso. E aqui está a amostra, né, mostrando lá a quantidade de requisições que tinham sido feitas. Bom, e aí a questão que ele pensou, né, de onde vieram essas requisições? Então, por padrão, a AWS ela não registra as solicitações executadas no bucket S3. No entanto, né, esses logs eles podem ser habilitados usando o AWS CloudTrail ou o S3 Server Access Logging. Então ele habilitou esses serviços e imediatamente milhares de solicitação de gravação, né, de várias contas ali diferentes fora da AWS começaram a fazer ali no bucket dele. E aí ele pensou, né, mas por que alguns terceiros, né, bombardeariam o serviço dele ali com solicitações não autorizadas, né, requisições não autorizadas? Então, inicialmente, ele pensou que foi um ataque DDoS, né, contra a conta dele, né, ou contra a Amazon, mas é muito estranho, porque, imagina, ele tinha acabado de criar o bucket, era privado, não estava público. Então, aqui que vem o grande caso bizarro aqui do momento. Acontece que uma das ferramentas populares de código aberto, né, open source, tinha uma configuração padrão para armazenar os seus backups no S3. E, como no espaço reservado para o nome de bucket, eles usaram o mesmo nome que ele usou para o bucket. Então, por algum erro ali, né, esse package open source tinha configurações ali de deploy, de upload ali de arquivos, que tinha o mesmo nome do bucket que ele criou. Então, provavelmente, o open source ele deve ter deletado o nome do bucket ali em algum momento, e ele criou esse bucket que estava, vamos dizer assim, registrado, né, lá nas ferramentas open source. Então, isso significava ali que cada implantação da ferramenta open source lá, que ele não divulgou o nome, né, iria armazenar, então, os backups lá no bucket S3 dele. Então ele falou aqui que ele não pode divulgar o nome da ferramenta, né, porque isso colocaria a empresa em risco, né, e vazamento de dados, etc. E aí ele fala aqui, né, que uma grande quantidade de sistemas, né, que estavam mal configurados, ele estava tentando armazenar dados no bucket S3 dele, que era privado, né. Então ele pergunta, mas por que ele deveria pagar por esse erro, né? E aqui vem a questão bizarra, e é o que eu sempre comento aqui, já comentei nos vídeos antes. Sempre que você vai utilizar um serviço que é numa plataforma de infraestrutura, né, serverless, como o AWS S3, você precisa entender sempre
a primeira coisa, como é o modelo de cobrança? O que vai ser cobrado de você para usar o serviço? Então veja uma coisa interessante, que a AWS S3 ela cobra por requisições recebidas que não são autorizadas. Então, por exemplo, você fez uma requisição de upload, mas não tem permissão para fazer o upload, ele vai cobrar essa requisição da mesma forma. Veja que bizarro isso. Ou seja, simplesmente se ele pegar lá no terminal dele, digitar lá AWS S3 CP, qualquer arquivo, e mandasse lá para o nome do bucket que estivesse público, ou que alguém conhecesse, por exemplo, o seu bucket, e ficasse gerando lá um DDoS, mas não seria bem um DDoS. Simplesmente o que aconteceria é que a conta que você teria no serviço ia começar a aumentar, e isso poderia quebrar o seu próprio negócio. Então isso aqui é um erro extremamente bizarro, né? A maioria dessas plataformas não deveria cobrar, né, por leitura ou por escrita, ali, enfim, operações, quando a requisição ela não é autorizada, mas se elas cobram, obviamente isso tem vamos dizer assim, uma brecha bem grande ali de segurança, né? Não no sentido de vazar dados, mas que alguém pode acabar com o seu negócio por gerar uma conta lá extremamente alta que a empresa não conseguiria pagar. Beleza? Então isso é extremamente complicado. O pessoal está chamando isso agora de ataque de carteira, né? Digamos assim. Então é um ataque de negação de carteira, ou seja, você faz de alguma forma inflar o billing lá da empresa para que fique insustentável para ela pagar. E aqui ainda teve um outro caso, né, que ele verificou que, por exemplo, por ele ter criado ali numa determinada região, todas as requisições que vinham para outras regiões que não existia o bucket, elas eram redirecionadas lá para o S-East-1. E aí acabou que ele pagava mais por conta do redirecionamento. Então, obviamente, né, isso basicamente é um aspecto de segurança ali horrível, né, que você precisa verificar. E, obviamente, como eu falei, sempre olhar como que é o modelo de cobrança dos serviços que você usa. Seja nas operações de leitura escrita, seja na parte de tráfego de dados, na quantidade de tráfegos, na quantidade de informações armazenadas, tudo isso precisa ser verificado. Então aqui algumas lições que ele tira, né? Então, lição número 1, né? Qualquer pessoa que saiba o nome, né, de qualquer um dos seus buckets S3 pode aumentar a sua fatura como quiser. Então, basicamente, no terminal ele vai e fica executando um looping de transações. Mesmo que sejam negadas, ele vai aumentar a sua conta. Uma outra coisa que é importante que ele fala, né, que é você adicionar um sufixo aleatório no nome dos buckets. Então você cria ali uma chave aleatória ali no nome. Então, por exemplo, seu projeto, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, para aumentar as chances de que esse tipo de problema não ocorra, né? E a lição número 3, né, que ao solicitar, né, ao executar muitas requisições para o S3, certifique-se de especificar explicitamente a região, justamente para não ter ali os redirecionamentos. Então, obviamente, ele relatou todas essas descobertas lá para o pessoal, né, do código aberto, eles corrigiram, né, obviamente, ele notificou lá para a equipe de segurança da AWS, ele relatou o problema para 2 empresas, né, que ele encontrou os dados ali do bucket S3 na internet de forma pública, né, e obviamente a AWS acabou cancelando a fatura dele, mas eles falaram, né, enfatizaram que isso foi feito como uma exceção. Então, obviamente, tem que tomar cuidado com isso. E aqui no começo do post, ele já fala aqui, né, que a equipe da S3 já está trabalhando numa correção, justamente para não cobrar dos clientes ali quando uma transação ali ela for recusada, né, ela não for autorizada. Mas é uma coisa que vocês precisam sempre verificar, né? Alguma coisa semelhante, por exemplo, acontece no Firebase. Então, no Firebase, por exemplo, você pode configurar ali regras de segurança ali no Firestore para tanto leitura quanto escrita. Mas o que acontece? Quando você vai fazer uma requisição, a própria regra de segurança precisa ler algumas informações, às vezes, do banco, para ver se o cliente ele está autorizado ou não. Então, de qualquer forma, a própria execução da regra de segurança acaba fazendo leituras, fazendo operações de leitura e escrita. Então, obviamente, isso também pode aumentar, né, a sua cobrança ali, no caso do Firebase. Então, é sempre importante ficar de olho nessas questões. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre mais essa história bizarra aí de plataformas em nuvem, né, agora envolvendo a Amazon? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. No último vídeo, várias pessoas comentaram, né, outros casos bizarros ali dentro das próprias empresas, né, que acabaram pagando ali 20, 30 mil reais,
né, de servidores ali por questões de configuração ou não entender muito bem o modelo de cobrança. Então, como eu falei, esse tipo de plataforma, pessoal, assim, poucas pessoas falam isso, mas a primeira coisa que você precisa entender é o modelo de cobrança. O que vai ser cobrado nas operações, no tráfego, no armazenamento, leitura, escrita, enfim, todas as operações e o valor de cada uma dessas operações. Porque assim você consegue ter uma estimativa do valor que você vai gastar para executar o seu software nessas plataformas. Então essa é a grande questão que você precisa sempre verificar, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like aqui para ajudar o canal dentro do YouTube, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!